vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Photós, e na edição do Imagens em Foco de hoje faremos uma homenagem ao cartunista Quino, que infelizmente nos deixou nesta quarta aos 88 anos de idade. Quino encantou o mundo com a personagem de uma menina sábia e super engajada em questões humanitárias. Sabe quem é? Isso mesmo, a Mafalda. Pois é, quem é que não se sentiu tocado ou tocada pelas reflexões trazidas pela personagem nas criações artísticas tão inteligentes de Quino? O cartunista realmente soube distribuir sabedoria em imagens. Ah, e por falar em imagens, o professor Jack Brandão, especialista em imagens, tem muito a nos dizer sobre esta rica obra e também sobre o cartunista. Não é, professor Jack? Oi, Mari. Oi, pessoal, tudo bom? Falar de Quino, lembrar, eu vejo em relação a mim, da minha infância, de modo especial, e da infância, muitas vezes, de muitos dos meus alunos. E eu digo isso por quê? Porque em todas as provas, praticamente, que eu trabalhei, que eu dei, que eu apliquei, eu usei a Mafalda, ou uma tira da Mafalda, ou uma tira das outras personagens do Quino. E buscando, muitas vezes, exatamente transmitir, levar com que os alunos refletissem exatamente sobre essa questão tão importante para nós, e de modo especial hoje, que é a questão do pensar no outro, pensar no mundo, pensar na diversidade e saber a importância de se dar valor ao outro. Quino, ele foi magistral, e olha que a obra foi num período extremamente curto, se nós pararmos para pensarmos. Foi de 64 a 73. Um período marcado de modo especial pela Guerra Fria, pelas ditaduras na América Latina, por um período em que havia uma incerteza no mundo, e o Quino, ele levou muitas pessoas a refletir sobre isso. Será realmente uma grande perda de um humano, um ser humano belíssimo, um ser humano que soube usar do desenho, soube usar da imagem e da palavra de modo magistral. E para mim, de modo especial, que trabalho com a imagem e com a palavra, nós do Condés Photós, é muito marcante, porque ele soube, como ninguém, traduzir os anseios humanos em palavras e imagens. Hoje, se nós pararmos para pensar, as tiras de Quino são extremamente atuais. Não parece que tem mais de 50 anos, quase 60 anos. É algo belíssimo e merece muita reflexão. Bom, vamos à vinheta. Joaquim Salvador Lavado Terrón nasceu em 17 de julho de 1932 em Mendoza, na Argentina. Filho de imigrantes espanhóis, ele perdeu os pais ainda criança e descobriu sua paixão pelos quadrinhos com apenas 3 anos de idade por influência de um tio que era pintor e desenhista. Logo que terminou a escola primária, ele se inscreveu na Escola de Belas Artes de Mendoza, na Argentina, e acabou abandonando-a anos depois, para dedicar-se exclusivamente aos quadrinhos. Em 1954, quando Quino tinha apenas 18 anos,
Ele mudou-se para Buenos Aires em condições precárias. Lá, ele publicou a sua primeira página de humor gráfico, numa revista chamada Esto Es, após circular pela redação de vários jornais e revistas em busca de um trabalho. Em 1963, ele publicou seu primeiro livro, chamado Mundo Quino, uma recompilação de quadrinhos humorísticos mudos. Mas foi em 1964 que a vida do cartunista mudaria completamente com o lançamento de uma personagem tão impactante e envolvente criada por ele, a Mafalda. Mas vejam só, a personagem foi criada originalmente em 1962 para uma campanha publicitária de uma marca de eletrodomésticos chamada Mansfield. Essa campanha acabou não sendo aceita pelos jornais, que disseram que o conteúdo publicitário se confundia com o conteúdo jornalístico. Enfim, em 1964, o cartunista tirou a personagem da gaveta, agora sem cunho jornalístico, e esta apareceu pela primeira vez em 29 de setembro de 1964, numa revista chamada Primeira Plana. E então, as tiras da Mafalda se tornaram as tiras em língua espanhola de maior sucesso. Mafalda não demorou para atravessar fronteiras e ganhar espaço em jornais de todo o mundo. Suas tirinhas foram traduzidas em mais de 30 idiomas, tornando Quino o mais internacional cartunista da língua espanhola. Embora ele tenha decidido parar de desenhar a Mafalda em 1973, sua obra seguiu cativando leitores mundo afora. E no Brasil não foi diferente, o que mostra como ele era um homem que pensava à frente do seu tempo por meio da sua personagem, com reflexões que cabem perfeitamente no momento que estamos vivendo. E aí, professor Jack, o que você tem a nos dizer? Quando nós falamos no poder da imagem e no poder da palavra, nós temos de pensar o seguinte: poucas pessoas conseguem ter um poder de concisão em relação às palavras. É muito difícil. Por exemplo, quando nós pensamos na poesia, vamos pensar no haikai japonês, que é uma estrutura poética com com 3 versos. Esses versos têm 5, 7 e 5 sílabas poéticas. Então nós podemos ver que ele praticamente é um ovo. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, para escrever um haikai, ela tem de ter um poder de concisão extremamente forte, porque não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Quino, por sua vez, ele conseguiu aliar as linhas de sua Mafalda, por exemplo, são linhas simples, mas as palavras são extremamente fortes, são extremamente ácidas, principalmente no momento em que ele vivia, como eu havia dito, e que serve para nós hoje. Olhem bem essa tirinha que eu vou passar para vocês aqui. Nós temos então a Mafalda correndo exatamente com o seu amigo Felipe, buscando ouvir a questão de Marte, das pessoas que iam mostrar, iam levar a notícia das fotografias de Marte. Não era ainda, na época não havia. E o amigo pergunta para ela assim: você não fica surpresa que haja vida em Marte? Ao ligar o rádio, lembrem, nós estamos vivendo uma época bem pré, né, internet, né? Não havia internet, não havia celular, não havia nada, então ela vai ligar o rádio. E fala exatamente o quê? Qual a notícia? Bombardeamento intenso no Vietnã. Genebra não chega a um acordo sobre o desarmamento nuclear. Na Jordânia, nós temos tropas israelenses, ou seja,
a pergunta que ela faz, a resposta que ela faz, que ela dá, é muito simples. Ela não está preocupada com a questão da vida em Marte, mas a pergunta que não se quer calar: como nós ainda temos vida em nosso planeta? Diante de tamanho poder bélico, de tamanhas mortes, de tamanhas guerras. Olha o poder que nós temos neste homem de sintetizar toda essa dor coletiva em pequenas palavras, em pequenas linhas. Olhem essa outra imagem. Democracia, do grego demos, povo, kratos, autoridade, governo do qual a soberania é exercida pelo povo. Vejam, nós temos Mafalda lendo o dicionário e ela começa a rir, a gargalhar e não para de rir mais. Olhem a forma debochada, empregada por Quino para mostrar exatamente o que a democracia não existe. Como a democracia é exercida pelo povo? É o povo que domina. Pessoal, essa democracia não existe. E olha a graça, olha o riso da personagem. Mafalda não consegue parar de rir, nem ao dormir, nem ao jantar. Ok? Então o que eu posso dizer mais sobre um cara desse? Bom, vamos continuar. Desde o começo deste canal, temos visto como as imagens podem ser utilizadas para nos manipular, nos enganar e nos impor determinadas crenças como verdades absolutas. Mas felizes daqueles que utilizam desse meio poderoso para fazer o bem e não o mal, alertando justamente a respeito do poder imagético sobre nós. E Quino fez isso muito bem. Por meio de suas imagens, ele abriu os nossos olhos, fez ecoar os problemas do mundo e transmitiu uma chuva de sabedoria, despertando em nós. Hoje você nos deixa, mas seu legado certamente ficará eternizado em cada um de nós. Esta foi a homenagem do canal Imagens em Foco ao cartunista argentino Quino. Bom, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de darem o like, se inscreverem em nosso canal e também nos seguirem em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, para que possamos continuar trazendo diversos vídeos com conteúdos dos mais variados para vocês. É isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima edição do canal Imagens em Foco. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, professor Jack.